Olá, eu sou a Juliana Salu e provavelmente se você está chegando aqui nesse vídeo é porque você já segue alguns dos meus canais nas redes sociais ou já passou pelo meu site ou talvez esteja caindo aqui de paraquedas. E o meu objetivo aqui é inspirar vocês a iniciarem ou se aprofundarem nesse processo de autoconhecimento. Não apenas porque eu trabalho com isso, mas também porque isso mudou e transformou a minha própria vida. E é isso que eu quero contar um pouquinho para vocês aqui. Eu sempre atuei no mundo corporativo por 20 anos da minha vida, atuava na área de marketing e vivia uma vida comum como muitos de vocês. Muitos momentos eu criava coisas interessantes para a minha vida, realizava grandes sonhos, como morar fora do país, comprar uma casa, comprar um carro, ser promovida no trabalho. Porém, em muitos momentos eu criava algumas situações que eu chamo de interessantes, que me causavam muita dor, muito sofrimento. Algumas delas é dificuldade nos meus relacionamentos interpessoais, às vezes no trabalho, às vezes dentro da família, às vezes com amizades. Muitos momentos assim de altos e baixos financeiros, então muitos momentos abundantes, mas muitos momentos de escassez. Até que em 2010 eu saio de um casamento totalmente abusivo, de um relacionamento abusivo, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. E foi esse o momento do meu despertar. Foi esse o momento que eu resolvi tentar entender o que estava acontecendo, por que eu estava criando aquela realidade para a minha vida. Eu já lia, né, alguns anos antes, muito aquele livro O Segredo, que muitos de vocês devem conhecer, ou o livro ou o documentário, que falava que a gente cria a nossa vida, nós criamos a nossa realidade. E eu tentei até usar as ferramentas desse livro por algum tempo, colando cheque na parede do quarto, frases, painel de visualização no quarto. E foi um processo interessante, algumas coisas eu consegui criar a partir disso e outras não. A minha realidade continuava a mesma. Eu não sabia muito bem como aquilo funcionava. E então, quando eu saí desse relacionamento abusivo, eu estava totalmente perdida e devastada e uma amiga minha me chama então para passar por uma sessão de reiki. Eu não sabia o que era reiki, eu não sabia o que era energia, eu não tinha noção sobre espiritualidade, mas eu simplesmente fui, porque eu estava tão mal, tão triste e que eu achava que qualquer coisa naquele momento poderia me ajudar. E aí eu comecei a receber as sessões, comecei a me equilibrar, me sentir melhor, comecei a me aprofundar em outros estudos, então fui estudar um pouco sobre antroposofia, sobre astrologia, e tudo isso foi transformando a minha vida. Eu fui me conhecendo mais, conhecendo os meus gatilhos emocionais, né, que disparavam, por exemplo, uma ansiedade, uma irritabilidade. Eu fui entendendo mais como que eu funcionava e como então eu podia mudar tudo aquilo dentro de mim. E eu fui me apaixonando por essa transformação que eu estava fazendo, até que anos depois eu resolvo fazer um curso chamado Curso Avatar, em que eu me aprofundei mais nesse tema de mecânica quântica, física quântica, e essa questão de você cria a sua realidade. E eu fui entender que isso, na verdade, é um filtro. É um filtro como nós enxergamos a nossa realidade. É como se eu colocasse um óculos e usasse uma lente que tem ali as minhas definições, as minhas conclusões sobre como é essa realidade, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é melhor e sobre o que é pior. E tudo isso eu percebi que estava muito fundamentado e baseado nas crenças, ou seja, naquilo que eu comprei como uma verdade lá na minha infância, principalmente no período do 0 aos 7, do 0 aos 9 anos. Então, nesse curso, que na verdade não foi um só, foram vários cursos em que eu fui mergulhando, avançando, aprofundando em etapas avançadas. Eu fui diversas vezes para os Estados Unidos para fazer essa formação. Eu fui me redescobrindo, eu fui entendendo que eu não precisava mais viver com base em verdades impostas ou sugeridas para mim na infância ou pela sociedade, que era ok ser quem eu sou. Eu sempre fui diferente, sempre fui uma pessoa precursora, por exemplo, dentro da minha família. Eu fui a primeira a dar esse movimento, esse passo de morar fora. Eu sempre tive um jeito de olhar para a vida diferente e em muitos momentos eu fui muito julgada por isso. E aí às vezes eu tentava me encaixar dentro de uma caixinha, dentro de um padrão, para quê? Para agradar as pessoas. Mas eu não estava agradando a mim mesma.
Então, quando eu fui para esse curso, eu entendi que eu podia ressignificar tudo isso, que eu podia mudar essas crenças e que eu podia ser eu mesma e que ser eu mesma poderia ser uma inspiração para as pessoas, ao invés de tentar me encaixar e aí eu agradava a família aqui, mas desagradava os amigos. E quando eu agradava os amigos, eu desagradava o grupo do trabalho. Então, eu não conseguia agradar a todos e eu não conseguia ser quem eu sou na integridade. Então eu fui fazendo esse processo comigo, fui mudando, fui me apaixonando, comecei a ministrar esses cursos, né, o curso Avatar, e aí eu fui então capaz de ver a transformação na vida das pessoas, no olhar das pessoas. E eu me apaixonei por esse universo. Então, anos depois, eu faço uma ruptura desse universo corporativo, do marketing, e passo então a assumir integralmente o que eu faço hoje, que é atender as pessoas com sessões individuais e principalmente fazer toda essa parte de treinamentos, de cursos e de palestras. E por que eu estou contando isso para você? Porque pode ser que partes da minha história sejam coisas que você está vivenciando agora. Talvez você esteja buscando uma transição de carreira, talvez você esteja agora vivenciando ou acabou de sair de um relacionamento abusivo. Talvez você já passou pelo que eu passei de criar uma situação financeira boa e aí em alguns momentos esse dinheiro ou some ou o dinheiro simplesmente escapa da sua mão e você passa por momentos de pura escassez, de dívidas, que foi o que eu também já criei para a minha realidade. Tive um momento em que eu tive que entregar o meu carro, quase perdi a minha casa e além disso eu não tinha dinheiro literalmente para pagar uma condução ou para comprar um cafezinho na esquina. Então eu criei todas essas situações para a minha vida e hoje eu olho para trás com muita gratidão e muita honra a tudo isso, porque foi tudo isso que me fez chegar onde eu estou agora. Então todos os momentos da nossa vida têm uma contribuição, tem um aprendizado. E quando a gente consegue mudar o nosso olhar e entender esses momentos desafiadores como uma contribuição, a gente está a um passo de conseguir fazer as mudanças na nossa vida e fazer a nossa vida ser diferente. Então, se você está em algum desses momentos, se você gostaria de iniciar o seu processo de autoconhecimento, ou se você já fez algum curso, já passou por algumas sessões ou por processos terapêuticos e gostaria de aprofundar ainda mais, eu deixo aqui o convite para que você conheça o meu trabalho aqui nas redes, no meu site. Você pode também me mandar um WhatsApp, ou vir para uma das minhas próximas classes, ou dos meus retiros, e a gente fazer juntos esse processo, esse trabalho que é muito transformador. E os benefícios disso é que você começa a lidar com os desafios da sua vida de um aspecto, de uma forma absolutamente diferente. Ao invés de você lidar com tudo com ansiedade, com desespero, com medo, com preocupação, você começa a entender melhor como que você funciona e você começa a lidar com todas essas situações de uma forma totalmente diferente. Não tem botão mágico, eu não estou falando que os desafios da sua vida vão desaparecer. Eles vão acontecer, porém você vai passar por tudo isso de uma forma totalmente diferente, porque você já se conhece e você sabe como fazer para passar por tudo isso de uma forma mais leve, mais tranquila e mais serena. E você vai cada vez mais criar coisas mais grandiosas para a sua vida, ao invés de criar essas situações desafiadoras que geram conflito, que geram preocupação, que geram desestabilidade. Porque você vai aprender a trabalhar com as suas crenças, você vai aprender a mudar essas suas crenças. Você vai aprender que você não precisa mais para pertencer à sua família ou ao seu núcleo de amigos, ter que se moldar e modificar a sua essência e quem você é para conquistar, para estar por perto dessas pessoas. E a sua mudança, o seu processo, quando você começa, ele pode ser inspirador e ainda contribuir para que muitas pessoas ao seu redor também façam essa mudança. Então, se você está nesse momento, vem comigo que eu posso ser uma contribuição para você.